Olá, essa é a aula 2, Desenvolvimento do Recém-Nascido, do módulo 1 da disciplina Psicologia do Desenvolvimento em APNP. Eu sou a professora Elisa e estou contribuindo com a professora Suzana neste módulo. A partir dessa aula, vocês vão poder conhecer a mente de bebês recém-nascidos, o desenvolvimento da experiência de self, da relação com o outro e com os objetos, e entender o que é bebê antigo e o que é bebê novo em relação às capacidades do recém-nascido. Para começarmos, é importante conhecer o desenvolvimento morfológico do sistema nervoso no período pré-natal do desenvolvimento humano. O desenvolvimento intrauterino é dividido em 3 períodos: germinal, embrionário e fetal. O período germinal, que vai da fecundação até a 2ª semana do desenvolvimento intrauterino, é marcado pela rápida multiplicação celular, implantação do blastócito no útero e formação do disco embrionário com suas 3 camadas: ectoderma, endoderma e mesoderma. O período embrionário se inicia após a 2ª semana e vai até a 8ª semana do período de desenvolvimento pré-natal. Nesse período, nós temos de importante a formação da placa e do tubo neural, originados do ectoderma, que é a primeira formação, a primeira parte da formação do sistema nervoso. Durante o período embrionário, também acontecem migrações celulares e especialização celular. Existe a formação de órgãos e sistemas. A partir da 8ª semana do período de desenvolvimento pré-natal até o nascimento, nós temos o período fetal. Ele é marcado pela constituição das primeiras células ósseas e tem grande migração de células e especialização celular. Além disso, existe o crescimento fetal importante nesse período. No slide, nós podemos ver a primeira parte do desenvolvimento celular, né? O ovo fecundado, a divisão em 2 células, 4 células, até a formação do blastócito. Depois, o início, a formação do embrião, o feto de 10 semanas, até o feto completamente formado na 20ª semana do período de desenvolvimento intrauterino. Após o desenvolvimento morfológico pré-natal, a maior parte dos cerca de 100 bilhões de neurônios de um adulto já está presente ao nascimento. Com a maturação pós-natal, o sistema nervoso sofre modificações, organizando as estruturas e redes neurais de acordo com as exigências funcionais do desenvolvimento. A maturação do sistema nervoso envolve o desenvolvimento das células, a formação de sinapses e a mielinização. Essa maturação acontece de forma progressiva, iniciando nas estruturas inferiores até chegar nas estruturas superiores, ou seja, da medula ao córtex. Essa forma progressiva tem uma sequência. Ao nascer, a medula e o tronco encefálico, que são as estruturas que controlam as funções vitais, respiração, batimento cardíaco, por exemplo, estão quase totalmente desenvolvidos. Em seguida, vem o cerebelo, que controla os nossos movimentos, o sistema límbico, que controla a emoção e a memória, e, por último, o córtex cerebral, que é a sede da nossa experiência consciente e das nossas habilidades racionais. A qualidade do desenvolvimento vai depender do ambiente no qual a criança se desenvolve e da interação constante entre as predições genéticas da criança e esse ambiente, que nós chamamos de experiências.
Então, o que caracteriza a maturação do sistema nervoso? Primeiro, a expansão dendrítica, com aumento do comprimento dos dendritos para que eles possam se conectar com neurônios mais distantes, nas sinapses. O aumento de mini ramificações, que vão também aumentar o número de conexões. Consequentemente, o aumento do número das sinapses, tanto pelo aumento da extensão do dendrito, como das mini ramificações. Por último, pela mielinização, que é a formação da bainha de mielina ao redor dos axônios para facilitar a transmissão de impulsos elétricos. A bainha de mielina funciona como se fosse uma fita isolante ao redor da junção de dois fios elétricos. Se você deixa esses dois fios desencapados, pode acontecer alguma informação errada, ter um curto-circuito e estragar a sua corrente elétrica. A mielinização ela ocorre inicialmente nos centros de funções vegetativas e, por último, no córtex cerebral. O desenvolvimento morfológico do sistema nervoso e a sua maturação possibilitam o desenvolvimento da experiência de self. O bebê começa a formar um senso de eu emergente a partir da integração das suas experiências sensoriais, de interação com os outros, seus estados internos, suas ações, o que lhe permite algum sentido de organização. Os processos básicos que estão envolvidos na formação do senso de eu emergente são percepção amodal e afetos de vitalidade. A percepção amodal permite integrar as informações recebidas em uma modalidade sensorial com outra, como, por exemplo, a visão e o tato, e dessa forma integrar o que recebe de diversas formas. Os afetos de vitalidade permitem integrar experiências em um contexto de afetividade e, dessa forma, organizar as experiências. Existem evidências científicas do ganho de consciência do corpo pelos bebês pelas percepções amodais e multimodais. Em relação à percepção auditiva e o movimento corporal, temos o deslocamento da cabeça na direção dos sons. Na integração tátil-visual, a atenção do bebê para um objeto que sugou e que lhe é mostrado posteriormente, em comparação com outro que não foi sugado. A integração visão-audição é evidenciada pelo olhar para um objeto que produz som, ao invés de olhar para outro idêntico, mas sem som. Pela imitação de movimentos faciais que são observados nas pessoas, como para demonstrar alegria e tristeza. Também pela distinção do toque promovido por ele próprio e por outra pessoa, sendo nesse caso a aceitação ou a tentativa de se esquivar quando o toque é desagradável. A diferenciação do corpo do outro, quando coloca o próprio dedo na boca ou o dedo de outra pessoa. E também o autocontrole do sugar, quando satisfeito. Assim, o bebê parece ter um self inicial que é determinado por sua capacidade de percepção direta e integração de diversas modalidades. Os recém-nascidos, como seres sociais da espécie humana, necessitam de vínculo afetivo. Para tal, apresentam características que contribuem para os primeiros contatos e trocas com membros da cultura, inicialmente representados, sobretudo, por sua mãe. Para a relação com o outro, os recém-nascidos utilizam suas diversas percepções. O sistema auditivo do bebê parece pré-adaptado para tratar a voz humana. Ele distingue as vozes humanas de outros sons, preferindo ouvi-las. Entre as vozes humanas, demonstra preferência por vozes femininas e, entre elas, a voz da mãe, a qual se acostumou a ouvir dentro do útero.
Eles são capazes de discriminar fonemas e perceber sílabas bem formadas como unidades. São sensíveis aos ritmos da fala, distinguindo sentenças de línguas em que essas propriedades rítmicas são diferentes. Em relação às percepções do olfato e das nuances das expressões faciais humanas, os bebês conseguem distinguir sua mãe de uma estranha com base no cheiro, exemplificado pelo bebê virar a cabeça na direção de um algodão embebido com o leite de sua mãe e não fazer para um algodão embebido com o leite de outra mulher. Além disso, os bebês discriminam e manifestam preferências pela visualização de configurações de rostos humanos. Com 2 semanas de vida, os bebês conseguem discriminar faces e mostram mais atenção para o rosto da mãe do que para de uma estranha. Em relação aos seus cuidadores, a interação mãe-bebê, através do contato tátil, visual, da amamentação, dos períodos modificados de sono-vigília, da irritabilidade do choro, permitem a identificação das diferenças individuais. As mães são as pessoas que melhor podem conhecer o estilo e cuidar de seus bebês, pois a cada dia os dois se conhecem melhor. Ela percebe o jeitinho e as preferências do bebê. O afeto é algo absolutamente marcante nos primeiros contatos com os cuidadores. E na relação com os objetos, o bebê nasce conhecendo sons do mundo aos quais foi exposto durante a gestação e tendem a não reagir negativamente a eles depois que nascem. Em relação ao paladar e ao olfato, também mostram alguma discriminação e preferência de acordo com o que foram expostos no útero. Por último, a visão, mesmo sendo o menos desenvolvido dos sentidos ao nascer, existe uma maior sensibilidade aos objetos tridimensionais, às pistas de profundidade que não são binocular, discriminam vários contornos de formas e têm tendência a olhar mais para padrões de alto contraste. Também têm capacidade de discriminar constância de forma e tamanho. Assim sendo, um recém-nascido sobrevive somente se seus familiares ou seu cuidador interpretar seus gritos, seus movimentos e, posteriormente, seus gestos e entonações, ou seja, se identificar por meio desses sinais as necessidades corporais e psíquicas da criança, sabendo diferenciar uns dos outros. O adulto traduz em palavras as sensações do bebê, também gesticula, oferece seu rosto, seu olhar, seu sorriso e sua ira. A criança constrói, a partir do rosto do adulto, uma série de signos vitais para sobreviver. Aprende a se acalmar, aprende a esperar, sente-se querida, reconfortada, sabe que é aceito, percebe a preocupação, o carinho. Quando é ninada, apresenta uma série de feições ligadas ao afeto. Concluindo, antes da neurociência conseguir estudar a mente dos recém-nascidos, ou ainda antes dos exames de imagem do desenvolvimento intrauterino, eles eram uma caixa vazia, provocativa de interrogações. Acreditava-se que todas as ações eram decorrentes de reflexos, não havendo interação sensorial, cognitiva e psicossocial no período pré-natal e ao nascer. A partir do conhecimento científico sobre a plasticidade ou capacidade de adaptação do sistema nervoso, sabe-se que existem predisposições inatas que vão interagir com os estímulos do ambiente, tanto no período pré quanto no pós-natal. Durante o desenvolvimento intrauterino, o bebê desenvolve habilidades sensoriais, táteis, auditivas, gustativas, olfativas, que são aprimoradas após o nascimento. As interações do recém-nascido são espontâneas e não apenas reflexas. Obrigada, ficamos com as nossas referências.